conhecer a tua palavra com tamanha clareza a ponto de colocar no prática. Pai, tu és Deus que pode todas as coisas. Tu pode curar-nos, tu pode restaurar-nos, tu pode resolver a nossa situação, por mais problemática que ela esteja, por mais enrolada, embolada, atrapalhada, atravancada, por mais que já tenha sido dado a ordem judicial e o processo tenha sido arquivado. Ó Deus, a tua palavra nos diz que para ti nada é novidade. Senhor, nós cremos na tua palavra. E nós queremos, sob esta palavra, Deus, entender o que tu tens para nós e colocar em prática em nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Então, o que nós observamos aqui, queridos? Nós observamos que, em primeira mão, esse homem está dizendo que as vitórias que ele havia concedido, ele destaca bem a palavra Senhor, voltando ao plural aqui, foram dadas pelo Senhor. Até mesmo, a história está sendo narrada, ele conta o fato, e a gente sabe que às vezes e há momentos em que, por ser uma pessoa que não conhece a Deus, a gente pensa que as vitórias da vida dele não são dadas pelo Senhor. A gente pensa muitas vezes. Mas olha trazendo para nós algo diferente aqui. Naamã está dizendo para nós, para mim e para você, nessa noite, que ele reconhece que as vitórias na vida dele, muito antes de conhecer o Senhor, eram dadas pelo Senhor. As vitórias já eram dadas pelo Senhor. Naamã ficou leproso. E uma dessas guerras que tem, antes de falar da lepra de Naamã, foi contra o povo de Israel mesmo. Olha que coisa interessante. Ele é um outro povo, é um outro exército. Ele invade uma das cidades de Israel. E era comum naquela época, eles invadiam. E às vezes não eram cidades propriamente ditas, eram vilas. Às vezes eram vilas assim, feitas de cabanas deles, que havia muitas pessoas que eram nômades. Nos filmes a gente vê isso. E isso foi invadido, se fosse uma cidade, não, aqui não explica muito bem, mas diz que uma desses ataques, dessa invasão, pessoas foram levadas cativas. Dentre essas pessoas destaca uma menina. Querido, eu e você, nossas casas invadidas, nossos filhos levados cativos, ou nós mesmos também, cada um de lá, separado, vai trabalhar como escravo em um lugar diferente. Nós não sabemos se foi só a menina, ou se foram seus pais também. O texto não diz. O texto que é da ênfase, que mesmo nesse momento de uma diversidade, de uma tragédia, Deus entra em cena e manifesta o poder dele. Querido, olha o que aconteceu com isso. Esta menina, aqui fala menina, não sabemos, já deveria ser uma adolescente já, né? Conhecedora da história, que sabia desse profeta, sabia de como Deus usava a vida desse profeta. E aí ela diz para sua senhora. O texto diz que ela foi levada para a casa dele para servir a sua esposa. Isso quer dizer que essa menina não estava lá mal-humorada, não vivia buscando ocasiões para amaldiçoar aquela família, mas era uma menina que cria no Senhor. Era uma menina que buscava a presença do Senhor e tinha esperança. Por que a gente chega a essa conclusão? Ela podia dizer, está vendo, olha, fez isso com a nossa família, invadiu a nossa cidade, está leproso agora. É maldição de Deus na vida dele. Por que a gente não diz isso ao nosso redor? Quando vê uma pessoa se dando mal, diz, é maldição de Deus, é a mão de Deus que pesou sobre ele. Ela não diz isso. Ela diz, você, quem dera, tomara que o meu Senhor estivesse em Israel, diante do profeta, e ele seria curado. Há um homem de Deus lá no meio do povo que pode curar essa lepra. Ela não fala nada mais além disso. Só isso que o texto fala, é só isso que Naamã relata para a gente da história. A história é que a gente não sabe se ele alimentou, se ele volta para casa,
Uma coisa é que ela volta para casa, uma coisa ele sabe. Ele se torna um servo do Senhor. Naamã muda completamente a trajetória da sua vida, a partir da experiência que ele vai ter com Deus. E conhecendo o Senhor como a gente conhece, é o Deus que muda a história. Eu acredito que a história dessa menina mudou também. Fez uma outra virada, uma outra página. Nós não a conhecemos, mas certamente vamos conhecer. Quando todos nós estivermos diante da presença do Senhor, vamos conhecer e vamos saber a história dos detalhes, que a gente não sabe agora. Mas para nós, o precioso de Deus, para trazer é, mesmo na aflição e na adversidade, Deus pode usar a sua vida de forma gloriosa. Você está afligido, você está se sentindo cativo, você está se sentindo preso, escravizado, talvez um patrão, talvez alguém que se aflige ali. E Deus trabalha no coração. Deus coloca ele numa situação em que você vai poder compartilhar o poder que o Senhor tem com ele, com ela. E foi isso. Ela falou com a sua senhora. Ela creu. Contou para o marido. O marido creu. Foi do rei. O rei creu. Mandou ele lá. Mandou uma pessoa errada, né? Mandou para o rei de Israel. O rei de Israel fica completamente desesperado, rasga sua roupa, escadela, faz um escarcel tremendo. E isso chegou aos ouvidos de Eliseu. O rei está todo escarelado. Rasgaram as roupas, eles rasgavam o manto, punham cinza sobre a cabeça e ficavam gritando e chorando. Era um sinal que eles faziam de humilhação. Que os reis faziam, que as pessoas faziam, quando estavam diante de uma situação que não podia resolver. E para nós, a gente não faz também assim. Quantas são as vezes, ao invés de correr para buscar a resposta de quem pode, a gente fica descarregando, se rasgando, quando poderia ir para o Senhor. Aí Eliseu, tomando conhecimento, diz o quê? Manda ele para mim, e ele saberá que é a profeta de Israel. Querido, seu vizinho, seu parente, seu conhecido, precisa saber que tem profeta em Israel. Tem gente, falou para você de uma eternidade, precisa saber que tem profeta em Israel. Você tem que chegar no ouvido dele, conversar com ele, falar, vamos comigo, eu vou te levar, vou caminhar junto com você. Vamos, que você vai ter resposta de Deus. Você precisa ter ousadia, Senhor. Você vai ter resposta de Deus. Lembra que eu falei no começo? Deus não está obrigado a dar a resposta na hora. Mas ele está obrigado a dar. Que a palavra dele diz. E a Bíblia diz que Deus cumpre aquilo que ele faz. Ele diz que vai nos dar as respostas. Sem entender aquilo que a gente está pedindo. Às vezes ele está dizendo assim, eu vou abrir a porta de um especialista. Você vai fazer um tratamento e vai ser curado. E ele vai mesmo. Você acorda, chega lá, consegue o número e é atendido, quando se você não imaginava que seria. Ou já foi tantas vezes. Nunca foi atendido, naquele dia vai ser atendido. Ele coloca você diante de uma junta médica jamais vista. E você é operado, você é tratado, você é cuidado. Não é ele que vai fazer diretamente. Ele usa um profissional para fazer. E quantas vezes Deus diz não para o nosso bem? O nosso bem. Um versículo de Salmo diz assim, eis que para a minha paz eu estive em completa amargura. Às vezes, querido, Deus permite uma amargura sobre nós. E a gente não tem. Naquele momento, a gente não tem. Mas precisa persistir. Persistir na presença do Senhor. Senhor, eu sei que tu tens a resposta. Davi fala isso. Ele estava em completa amargura. Sua alma estava fissurada, amargurada. Ele sabia que ele estava em pecado diante do Senhor. Ele sabia que a sua situação, que aquela situação era por causa do pecado. E por isso, sua alma estava dilacerada. Mas era para a sua paz. Ele sabia disso também.